keep me down. Sejam todos muito bem-vindos, né? Primeiro, eu gostaria de falar que nós estamos muito felizes desse momento aqui, que é o encerramento de um ciclo que começou lá em 2019, em abril de 2019, quando a gente fez o lançamento das inscrições do DNA Inovador. E aí nós passamos por bootcamps, formação de equipes, registros de ideias. Nós tivemos uma primeira triagem que nós pegamos 20 ideias selecionadas. Aí fomos para a etapa de construção de business cases com mentorias. Tivemos uma segunda triagem, onde 9 ideias foram selecionadas. E aí trabalhamos o investimento dessas ideias, desenvolvemos MVPs e mais mentorias. E então tivemos o Demo Day em fevereiro de 2020, né? E agora, em maio de 2020, nós estamos com essa live do DNA Inovador. Então, esse é um momento muito importante para a gente, né? Mas resgatando o porquê que a gente começou, né? Pensou em desenvolver esse projeto, isso me faz remeter à cultura de inovação, né? A razão pela qual a gente criou esse programa é que a gente acreditava que esse programa poderia fomentar a cultura de inovação. Então, a conclusão que a gente chega é que a sobrevivência de uma empresa, principalmente nesse mundo VUCA, depende da inovação, né? E uma vez que a gente chega a essa máxima, a gente pode fazer o porquê agora do programa de intraempreendedorismo. Por que criar um programa de intraempreendedorismo? E aí isso me traz o conceito de intraempreendedor, que são idealizadores que realizam. Eu adoro esse conceito porque traz a coisa do pensar fora da caixa, idealizar algo que não necessariamente faça parte da sua realidade, né? Para então colocar isso na prática e realizar. E com isso a gente atinge o nosso objetivo, que é de criação de senso de dono, através do talento empreendedor dos nossos colaboradores e aumentando a capacidade aí de novas oportunidades e novas soluções para o nosso negócio, que é o objetivo final. A gente vai ver que nem tudo são flores, né? Que em alguns momentos a gente teve percalços, e isso faz parte da trajetória que gera o aprendizado. Então, o convite é agora que vocês aprendam com o aprendizado dos outros. Bom evento para todo mundo aí. Muito obrigada, André. Acho que essa é a tônica mesmo do nosso evento hoje, do compartilhamento, né? E nós vamos aqui conhecer esses intraempreendedores, né, um pouquinho mais. Para a gente viver um pouquinho e contar um pouco mais sobre o programa, né, acho que nada melhor do que escutar na voz dos próprios participantes. Bom, vou falar até que é um programa, né? Porque eu acho que é muito grandioso o DNA Inovador. O que ele deixou de marca, assim, é para levar para a vida da gente. Não é só um projeto que encerrou ali, né? Então, é o que ele deixou de herança, em termos de pensar diferente, olhar para algo, não ver só o problema, ver o que gera, o que vai além, o que eu posso contribuir de forma diferente. Porque inovar não é só coisas grandiosas, né? Pensar diferente é algo que as pessoas pensam da mesma forma sempre, o que dá para pensar diferente ali, melhorar a utilização. E o programa em si, assim, o que eu vi de mais vantagem foi que ele não veio sozinho, ele trouxe mentorias, ele acompanhou, né? Então, assim, não foi só uma ideia, um bootcamp e de repente, você desenvolve o seu projeto. Não, teve mentorias, teve auxílio, teve apoio. Bem, o DNA Inovador conseguiu me agregar bastante na elaboração de um projeto. Porque todo mundo sabe que o importante num projeto não é só você ter diretrizes e objetivos bem trabalhados, mas também é importante você vender seu peixe. Se você não consegue vender seu peixe, você não consegue conquistar as pessoas, que é bem importante para conseguir mudar o que de fato a gente tem que mudar dentro de uma empresa. Muito bacana aí as falas, né, da Desiane, falando do legado do programa, José Márcio, né, José Márcio, não basta ter a ideia, mas também, né, temos que comunicar, vender, saber vender o nosso peixe, vender essa ideia. Mas eu gostaria aqui, então, de iniciar esse bate-papo, né, com os nossos convidados, e já levando uma pergunta para o Rafael, né, Rafael? Assim, então, resumindo, DNA Inovador, né, em 1 minuto, qual que é a sua perspectiva do vencedor, né?
Então, essa questão da gente ter vencido, eu acho que foi muito legal. Isso nasce lá no Bootcamp, quando a gente viu, né, toda a elaboração de ideias, que tudo era possível. E tinha um membro da equipe, que é o Daniel Mesquita, ele já tinha tentado realizar, implantar essa ideia no passado, porém não tinha conseguido. E a gente tinha vamos juntar, né, com essa ideia de implantar machine learning em laminação. E quem sabe com as mentorias, com toda a metodologia, a gente não consegue estar caminhando para estar desenvolvendo a ideia. Então, a gente procurou estar desenvolvendo o projeto, não está deixando de entregar nada fora do prazo, que eu acho que isso é muito importante para a gente estar caminhando junto com o programa. Eu acho que um ponto-chave para o projeto foi quando a gente queria implantar o projeto em todo o laminador de Resende. E a gente teve uma consultoria, né? A gente teve que apresentar um trabalho, teve a etapa lá que foi a redução para o refino, e antes dessa etapa a gente teve que apresentar um pitch lá, né, para o pessoal da banca. Nosso trabalho foi avaliado e o pessoal viu quão grande era o trabalho, e eu acho que ali foi determinante, que o Marcelo Ventura, Lucas Pena, todas as pessoas que estavam na banca falaram: olha, se vocês forem por esse caminho, vocês não conseguem terminar o projeto. Bom, e agora eu queria que vocês, né, falassem, a gente vai chamar aqui também uma experiência que vocês tiveram, que foi a experiência do pitch. Produção, apresenta aí pra gente como é que foram os projetos. Olá pessoal, meu nome é Rafael Lopes, eu sou do grupo Rolling Mill Predictor, o grupo vencedor do DNA Inovador. Esse grupo é composto por mais duas pessoas, o Daniel Mesquita, que é o nosso consultor de automação, e o Sérgio Gulo, que é engenheiro de processo do laminador de Resende. A solução encontrada pelo nosso grupo foi utilizar algoritmos de aprendizagem capazes de tornar o sistema de automação dos laminadores ArcelorMittal Brasil muito mais inteligentes e autônomos, e também criar algoritmos capazes de predizer, detectar e corrigir falhas numa velocidade e precisão muito maior do que a capacidade humana. O resultado disso tudo é a redução da interrupção dos laminadores, com consequente aumento da utilização, redução do consumo de gás, redução da energia elétrica, da geração de barras perdidas e o principal, redução da exposição dos nossos operadores durante a retirada de sucata, que é a questão da segurança. Bom dia a todos, meu nome é André Pires de Moraes, eu estou como coordenador de manutenção civil na ArcelorMittal Bioflorestas e eu estou representando o grupo número 25, separação de finos de carvão por sopro. Nós ganhamos em terceiro lugar no programa DNA Inovador e foi uma satisfação muito grande, foi um aprendizado muito grande para todos nós do grupo. O grupo ele é composto pelo Celso Lopes, ele é especialista em carvão vegetal, pelo Lucas Souza, ele é coordenador de manutenção eletromecânica, infra e frota, pelo Thiago Borges, que é coordenador de manutenção mecânica, e pelo Ismar Machado, que é coordenador de produção de carvão. O nosso projeto consiste em um peneirador de carvão totalmente diferente do que existe hoje, que ao invés de vibrar para poder fazer a separação, ele vai soprar o carvão contra uma tela, fazendo assim a retirada dos finos, que prejudicam tanto no processo de produção do gusa. Os principais ganhos da empresa com esse projeto são ganho na qualidade do carvão vegetal, que interfere diretamente na qualidade do gusa produzido, e ganho também com redução de custo do carvão da nossa empresa. Obrigado. Olá, nós somos o Grupo Wicksteel, composto por 5 integrantes: Pedro, Arthur, Li, Luiz Felipe e eu, Desiane. O Wicksteel, ele é um portal que centraliza em um espaço colaborativo inédito informações que hoje estão espalhadas na empresa toda, né? Como também conhecimentos que só se encontram nas mãos das pessoas. Afinal de contas, quem nunca se deparou com a situação de onde que eu encontro mesmo determinado site, qual o link mesmo daquele portal, e tem que recorrer ao colega ao lado, pedir que passe o link, não é mesmo? Então, assim, com maior eficiência, agilidade e simplicidade no acesso às informações, o Wicksteel ele promove uma jornada de integração mais efetiva e com uma única identidade, focando sempre na nossa experiência como empregado. Venha também conhecer o Wicksteel, você vai gostar. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é José Márcio, trabalho na usina de Juiz de Fora e faço parte do grupo do projeto Leitores das Dimensões dos Tarugos no Desbaste da Laminação. E conquistamos o 3º lugar no programa DNA Inovador, com muito orgulho, foi muito bacana. O nosso objetivo com o nosso projeto foi eliminar o perigo de uma atividade operacional. E agora o nosso intuito
multiplicar o nosso projeto nas outras usinas do grupo, sempre pensando na saúde e segurança de toda a nossa equipe. Muito obrigado. Valeu. Eu vou retomar aqui para a fala para cada um explicar um pouquinho o projeto tecnicamente, né? Mas eu queria destacar um ponto aqui que eu acho que também foi um aprendizado muito bacana que nós tivemos no DNA Inovador, né? A estruturação de um pitch, o desenvolvimento de um MVP e agora os projetos estão na fase de rollout. Todos estes são ganhos, né, e aprendizados que nós do Assolab estamos trazendo, né, do universo das startups, e a gente pôde vivenciar isso nessa primeira edição do DNA Inovador. Mas eu também gostaria que você contribuísse aqui com os nossos colegas, né, sobre uma estruturação de um pitch, né, como você falou ali da importância de vender o seu peixe, né, a gente teve aí alguns vídeos nas nossas redes sociais, prévios aqui ao nosso evento, e em um deles você cita, né, assim, da importância de vender o peixe para conquistar. Ensinou a mim e ao meu grupo todo. Se a gente chegasse e fizesse, apresentasse para a nossa liderança, aqui está um problema, aqui está a solução, pronto, acabou, não ia para frente. A gente tem que convencer, a gente tem que mostrar quais são os pontos que têm que ser melhorados, mostrar as dores que o problema pode nos dar. E a isso a gente foi e dedicou e correu atrás, e no nosso grupo a gente abraçou muito a segurança, foi total. A gente fez todo o planejamento, vamos mostrar os problemas com relação à segurança. Que lição, hein, José Márcio? É acreditar no que faz e, poxa, o ganho da segurança é indiscutível, né? Mas muito legal você trazer essa perspectiva aí dos ganhos. A gente teve toda essa fase mesmo de validar os ganhos. E assim como a gente tem, né, em todas as nossas práticas na ArcelorMittal, nos nossos projetos de inovação do Assolab, né, a gente sempre valida os ganhos quantitativos e qualitativos, né? A área de controladoria super nos apoiou aí em todos os momentos, né? E aí eu gostaria de trazer o André e também que você traga essa perspectiva do que foi o processo do MVP, né? Você consegue hoje incorporar esse método, né? Essa forma, esse mindset, né? De trabalhar aí o produto mínimo viável hoje na sua rotina? E eu me lembro da execução do nosso MVP, que nós fizemos uma estrutura bem simples mesmo, né? Fizemos um teste com um soprador um soprador, né, geral, para poder fazer a primeira separação, que é o que a gente chama de soprador costal, né? E fizemos um modelo, fizemos outro, tal, e um evento interessante foi que a gente estava para poder fazer uma transferência de um material, né? E a gente se deparou com uma série de dificuldades. E ao invés de nós tentarmos, né, vencer essas dificuldades, nós pensamos mais, será que a gente consegue uma ideia mais simples? E nós conseguimos. Então, a melhor forma de passar por essa dificuldade foi evitando ela e tendo uma ideia mais simples. A gente sabe que é uma jornada, né? E que nessa jornada nós temos aí desafios, obstáculos, desvios de rota e nem tudo são flores, né? Então, os nossos painelistas aqui, ao longo do programa, comentaram comigo, né? E a gente teve o nosso quadro Cornetadas, né? Então, assim, quais são os aprendizados, às vezes, de alguma coisa que não deu certo, né, para a gente pensando aí em outros projetos, em outras iniciativas, em outras edições do próprio programa. Então, vamos lá, produção, quadro Cornetadas. Um desafio muito grande que eu e meu grupo, o que a gente teve, foi conseguir conciliar o tempo. E, querendo ou não, a gente tem muita atividade. A gente tem que conciliar muito bem tudo que a gente faz na usina, o nosso papel e um projeto gigantesco. Quem vê o resultado final fala, não, bacana, legal, mas não vê o tanto que a gente trabalhou em cima disso, o tanto de contato externo que a gente criou, tanta coisa, tanto tempo que a gente teve que demandar por conta desse projeto. Então, várias reuniões bem extensas, mais de horas durante a semana. Foi bem desgastante, mas nenhum sucesso bem fácil, né? Então, foi muito desafiador, mas o resultado veio muito bom. E algo que eu acho que poderia, eu não falo cornetaria, mas assim, que não foi legal mesmo, foi a parte final do projeto, a parte de execução. Que quando chegou na parte de execução, a gente tinha 3 meses para executar, porém a gente esbarrou com política de suprimentos, política de compliance, que eu gastava 3 meses para contratar o fornecedor. Então, não foi legal essa parte. Então, eu acho
que o próprio professor Olavo viu isso, né? E a partir dos próximos programas vai rever essa situação da execução, porque realmente a gente esbarrou em algumas políticas que tivemos que correr muito com a parte de execução, que poderia ter ficado uma qualidade melhor. Bom, essas foram algumas das nossas cornetadas, né? Realmente eu acho que a gente pode pensar em outras formas que a gente conseguisse fazer essa conciliação, mas de qualquer maneira, como o próprio Zé Márcio falou, né? Quando acredita, quando a gente quer o senso de dono, a gente consegue até superar, mesmo isso sendo uma dificuldade e ficando ali apertado, né? A Deise colocou também, né? A gente teve um ritmo no DNA inovador, enquanto a gente estava na fase dos business case, das mentorias, e quando a gente começou a abrir isso mais para a empresa, né, envolvendo outras áreas que são super importantes, são essenciais, o trabalho é multidisciplinar, é colaborativo, né, a gente, numa empresa grande, né, a gente tem realmente, às vezes, um pouco mais de dificuldade de ritmo em alguma outra área, até em função mesmo das políticas, né, como foram colocadas. São todos aprendizados, né, e assim, o que eu acho bacana é que vocês estão aqui com os projetos consolidados, os resultados validados, né, e que foi possível dar a volta por cima. E aí eu gostaria de trazer o André, né, que tem um case também aí muito similar a este, com uma vivência, né, André? Bastante interessante, porque nós criamos, né, um modelo de MVP, e para construí-lo nós iríamos utilizar alguns equipamentos que estavam parados em uma das nossas regionais, né, que fica em Vazante, que é no oeste de Minas. E aí, para poder fazer o transporte desses equipamentos, né, nós sabemos que para a gente trafegar qualquer carga em rodovias, a gente precisa de notas fiscais, tal, tem toda uma documentação a se respeitar, e nós simplesmente não conseguimos fazer essas notas. A gente não conseguia entender o tipo de transferência. Eu não sei, né, eu investi bastante energia tentando entender, né, a parte dentro aí da parte de tributários, o que deveria ser feito. E muita gente do tributário entrou para nos ajudar com bastante, né, vontade de resolver junto conosco, até que eu falei com um dos colegas do grupo, né, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo atrás, né, em vez de continuar investindo a energia nisso, vamos investir a energia em resolver o problema sem utilizar, né, e acabou que a gente conseguiu uma solução que sairia inclusive mais barato, né, conseguiu atender a expectativa daquele momento, e eu acho que o que marcou, o que ficou, né, foi o seguinte: às vezes a gente se prende demais naquela ideia, mas de repente a melhor solução para ela é simplesmente ser abandonada. Que eu já gostaria até de trazer, assim, né, esses desafios, esses obstáculos, às vezes, na maioria das vezes, né, por meio deles que a gente aprende e se desenvolve, né, então, assim, eles fazem parte, mas o importante é a gente saber aprender com eles, né. E, por outro lado, também a gente teve muitas conquistas com esse programa, né? Então, eu gostaria aqui de chamar, né? Assim, a gente só tem a comemorar mesmo com o programa, e eu gostaria de chamar aqui também lá na produção o nosso quadro Tirando o Chapéu, né? Então, vamos ver aí o que vocês têm a comentar. Então, eu tiro o chapéu para toda a parte da metodologia, da mentoria utilizada, todo o material que foi disponibilizado para todas as equipes. Foi muito bom conteúdo, e isso foi de bom proveito não só para o projeto DNA Inovador, mas para todos os outros projetos que são aplicáveis na ArcelorMittal no nosso dia a dia. Eu vou falar 2 pontos positivos que me marcaram, realmente me marcaram. Eu fiquei pensando, primeiro, justamente o que eu acabei de falar, metodologia Scrum, né? A rapidez em se desenvolver, em se fazer as coisas. Se for para testar, se for para inovar, para desenvolver, vamos fazer nós dois aqui mesmo, né? O que você acha? O que eu acho? É isso? Vamos testar? Vamos. Então, o DNA Inovador, ele me deu um pouco mais de liberdade nesse sentido. Eu me sinto mais à vontade. Então, essa foi a primeira coisa que realmente me marcou. E a segunda coisa é que muitas das vezes a gente fala em inovar e pensa em um foguete para ir para a Lua, uma nave espacial, né? E pensa em coisas super complexas. Enquanto que nós vimos ideias simples, né? Soluções simples para problemas complexos. Então, inovar não significa ser difícil, não precisa de especialistas especializados em especialidade.
E aí eu trago de novo para o Rafael, né, complementando a pergunta anterior, Rafael, né, que é justamente uma pergunta aqui dos espectadores, como foi a jornada para o seu grupo chegar aos resultados? E, principalmente, né, se você continua utilizando, quais são as dicas que você tem para todo mundo aqui, para os nossos colegas, para utilizar dessas boas práticas? Então, com relação à metodologia, né, o programa, eu achei muito... O que eu enfatizei isso? Eu achei muito legal, eu procurava, né, o nosso grupo procurava estar presente, né, em todos os horários lá que a gente ia ter pessoas como Carnelucci, por exemplo, passando todo o conhecimento, né, para a gente estar direcionando, para estar buscando problema. Isso que eu falei muito forte da validação da dor, que foi uma etapa muito importante para o nosso projeto, e até a parte do MVP, ou seja, a mensagem que fica é que menos é mais. Então, a gente pensava que tinha que surpreender, fazer em todo o laminador, e a gente viu, né, essa parte do MVP, que na verdade é um teste que a gente faz para provar que a nossa ideia vai dar certo ou não. E a gente, antes do programa DNA Inovador, a gente não tinha essa ideia. A gente sempre procurava meio que abraçar o mundo, tentar fazer coisas grandiosas, para estar provando que realmente tinha valor. E a partir disso, não, a gente conseguiu implementar um ponto do laminador, provou, aquele ali dá certo, então agora, deu certo, vamos agora fazer o rollout, que seria uma segunda etapa. Eu queria também, Deise, conta pra gente da jornada do Wixsteel, né, e da sua jornada também. O que eu penso é o seguinte, entre idealizar e colocar em prática, tem um caminho longo, né, a ser percorrido. E assim, como eu disse antes, o Rafael também falou, foram muitas discussões, processo de validação. Chegou um momento em que o grupo Wixsteel definiu assim, não, que ó, esse vai ser o MVP. E foi difícil conter toda a ansiedade, né? Porque tinha muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas sabiam do projeto, o próprio grupo em si queria colocar tudo, porque era um portal. Então, todo mundo queria colocar tudo. Se vocês fizerem isso, se vocês fizerem aquilo. E acabou que a gente tinha pouco tempo. Então, a gente teve que utilizar metodologias de criação que elevou nossa criatividade, nossa capacidade de lapidar cada vez mais as ideias iniciais, né? Não dava para abraçar o mundo. Então, a gente tinha que ter foco. Vimos essa dificuldade de colocar em prática, principalmente quando a gente foi gerar conteúdo, onde buscar, fonte confiável, como atualizar, como fazer ficar vivo. Foi bem desafiante. De tudo isso que eu tive como experiência do grupo e também assim pessoal, foi esse aprendizado, né? Esse aprendizado, essa criatividade, e a gente tem que ser ágil, ao mesmo tempo tem que inovar, faz pequeno, erra pequeno, então é isso que a gente tira de toda essa jornada. Muito legal, Deise. Gostaria também de trazer aqui, José Márcio, uma outra pergunta que nós tivemos do Guilherme Vanucci. Obrigada, Guilherme, né, e a todos que estão contribuindo aqui com o nosso painel. Mas ele traz a pergunta que é o seguinte, com a criação dos embaixadores da inovação para disseminar o conceito do DNA inovador, e é isso mesmo, né, Guilherme, a inovação, ela não está lá fisicamente no seu lado, pelo contrário, a inovação está aí onde estão as pessoas, né? Como podemos tornar perene e acelerar esta missão? É possível mensurar o tamanho da rede de inovação e colaboração dentro da empresa e sua saúde? Então, José Márcio, comenta um pouquinho, você tem aí um dos integrantes da equipe do projeto, é o Vitor, né, que é um dos nossos embaixadores da inovação. Conta um pouquinho como que vocês têm feito esse movimento, né, de disseminar a cultura da inovação. E esse projeto teve que ser muito rápido, né, foram muitas mentorias, muitas conversas, e às vezes a gente ficava um pouco assim, né? Ixi, tem outras coisas para fazer, tem outros compromissos, então a gente não tem muito tempo para ficar, né, marcando, mandando e-mail, etc. Então, conforme eu falei dos vídeos, quando não envolve a segurança das pessoas, né, a gente tem que ser mais rápido, a gente tem que fazer mais, tem que ser mais ousado, né? Eu vi uma fala de um dos nossos líderes, né? Errar pouco a gente pode. Né? Então, vamos perder um pouco do medo de errar, vamos ser mais ousados, e quando a gente puder ser ousado, claro, né? E isso ficou muito marcado para mim. Eu acho que foi um dos principais aprendizados. André, você mencionou essa questão do erro mesmo, né? Realmente a importância para errar, para a gente conseguir inovar, né? Sim. E a ideia, assim, é a gente realmente testar, né, errar, se não deu certo, aprender com o erro,
né, e continuar em outras tentativas, né, então, assim, a ideia de errar pouco no mesmo erro, né, mas a gente ter essa liberdade, como você comentou, de poder usar e errar, né, e você comentou aí também nas nossas lideranças que esse apoio é fundamental. Então, assim, a gente já está caminhando aqui para a nossa reta final desse nosso talk show. Eu gostaria de trazer uma mensagem do Jefferson, né, que ele gentilmente compartilhou conosco lá no nosso Demo Day, de como é que foram né, os sentimentos, as percepções dele com essa vivência no DNA Inovador. Produção, mensagem do Jefferson. O sentimento que eu estou aqui é que não é que eu estou satisfeito, eu estou feliz. Meu sentimento maior, lógico que eu estou com mais sentimentos, né? O meu sentimento maior de felicidade, gente. Estou feliz, eu saí daqui feliz por ver que essa empresa vai ser melhor. Não tenho dúvida nenhuma do seguinte: a inovação é importante, a gestão, etc. Mas quando a gente começa a envolver todas as pessoas que trabalham nessa empresa arduamente, todo mundo, todo dia, trabalhando forte, etc. Quando a gente vê esse clima que eu vi hoje aqui, os olhos brilhando, querendo fazer, todo mundo dando ideia, e eu tenho certeza que isso aqui, os 312 que começaram também vão querer fazer mais, e isso vai espalhando, né? Então, o meu sentimento de felicidade e de agradecimento para vocês, e vocês podem ter certeza que nós vamos dar apoio, vamos trabalhar junto e certamente que nós vamos fazer uma empresa cada vez melhor, ou seja, chegar a ser uma empresa excepcional. Tá aí a nossa mensagem, né, do nosso CEO, e esse foi o momento da final, né, quando todos os projetos já tinham sido apresentados à banca, né, e o Jefferson compartilhou conosco. E eu queria, né, assim, comentar com vocês, né, assim, a gente teve tanta essa provocação, essas reflexões, e já mencionar, né, o que vem por aí, né, a gente teve essa jornada do DNA Inovador no ano passado em 9 meses, e a gente aprendeu muito com o programa, como a gente está compartilhando aqui, a gente, como a Solab, né, que estruturamos, junto aí com vários parceiros da empresa, a gente teve um comitê inicial para estruturar o programa junto conosco, envolvendo também parceiros do ecossistema, e também esses aprendizados dos participantes, né, foi uma jornada de muitos aprendizados, como eu estou colocando aqui, e a gente entendeu que esse seria um programa para a gente rodar ele a cada 2 anos. Então, neste ano, a gente não tem uma nova edição do DNA, mas a boa nova, né, que já trazendo um spoiler aqui, não poderia deixar, a gente, claro, que com toda essa vivência e aí todo esse interesse, né, das pessoas, essa forma contagiante, a gente já está preparando um desafio temático envolvendo todos da organização, né, todo mundo vai poder participar com ideias, e aí de todos os níveis, de forma bastante colaborativa. Então, a gente vai lançar esse desafio temático na Semana do Conhecimento, agora em junho, né? Então, aguardem novidades, não vai ter essa mesma estruturação do DNA Inovador, que foi bastante robusto, mas a gente não poderia perder essa oportunidade de manter essa chama acesa aí da cultura da inovação, de todos contribuindo, né, buscando soluções, inovando dentro da empresa. Tá? Então, aguarde o nosso desafio temático, e na Semana do Conhecimento também a gente segue com o Meetup sobre paradoxos da inovação, enfim, promovendo continuamente essa discussão na nossa empresa, né? Então, o que vem por aí, aguardem na Semana do Conhecimento, e DNA Inovador fica no forno quentinho para uma próxima edição, possivelmente no ano que vem, tá? Passando, então, para as nossas mensagens finais, né? Gostaria de comentar aqui com cada um daqui dos nossos colegas, né, assim como o Jefferson trouxe ali um sentimento, né, que ele se expressou ali naquele momento do evento, né, trazendo muita questão da felicidade, que é super importante no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente está feliz, satisfeito, orgulhoso, a nossa produção fica cada vez melhor e os resultados também, né, como consequência. Então, vou fazer uma rodada aqui, rapidinho, né? Como é que foi aí o seu sentimento, Rafael? DNA Inovador em um sentimento, e a gente vai passando para cada um. Rafael.
DNA Inovador, felicidade, um sentimento de competência, de vitória absurdo, que eu recomendo todo mundo a participar, quem tiver a chance na próxima edição. É uma coisa assim que marca a sua vida, marcou minha vida profissional. Eu falei quando estava lá apresentando, antes de qualquer prêmio, né, ter sido divulgado, mas foi o melhor momento da minha carreira e é uma coisa muito marcante. Legal, Rafael. Daisy? Bom, o sentimento que fica, acredito que é a gratidão, né? Essa chama acesa, essa provocação em termos de criatividade, ter participado de um programa tão robusto. Gratidão ao Pedro, né, que é coordenador do Projeto Textil, por ter me convidado, por participar. E, assim, foi muito enriquecedor. Aí só tenho a agradecer. Legal. José Márcio? O sentimento é de superação, de felicidade, porque tudo começou com um problema, né? Começou com um programa, a gente foi atrás de um problema, buscamos uma solução, fizemos todo um trabalho de preparação, de busca de melhorias, deixamos tudo pronto, aí chega para a gente apresentar, a gente tem que apresentar para alta liderança do Grupo ArcelorMittal. Aquilo ali, nossa, foi muito empolgante, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E depois, a sensação da gente ter não só recebido os prêmios, a colocação de cada grupo, mas a certeza de que todos os projetos seriam feitos, aquilo ali foi muito bacana. Parecia que meu time estava ganhando o campeonato. E foi muito bom, foi muito bacana. Muito legal. André? Bom, também são vários sentimentos, né? Eu pego um pouquinho da fala de cada um aí, né? Assim, muito satisfeito, muito feliz, muito grato, né? Agradecido desde aí vocês, né, Letícia? Muito obrigado por todo o acompanhamento também, a equipe aí do Assolab, né? Satisfação em você ter uma ideia e ir lá e fazer uma pequena prova e der certo. Acho que na inovação a gente tem que testar, experimentar, né? Ousar e os resultados vêm. Muito obrigada mais uma vez a todos que participaram, né, os nossos colegas aqui, José Márcio, Rafael, André, Desiane, aos colegas que assistiram, a toda a organização, né, que eu chamei aqui de produção. Então, muito obrigada a vocês e, claro, aos meus colegas da Solab, que sempre me apoiaram, né, e estão juntos o tempo todo, a gente fazendo esse trabalho aí em uma equipe, né, e a diretoria também, que nos apoia muito desde o início do Assolab. Muito obrigada.